Então, muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer, em nome da candidatura, a todos os presentes terem aceitado o convite para esta sessão com o João Ferreira, candidato à Presidência da República, dedicada ao tema defender a justiça, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Gostaria de agradecer em especial aos 3 oradores presentes que passo a apresentar, embora dispensem apresentações, uma vez que são conhecidos todos nós. O Dr. João Correia, advogado, o Dr. Rui Santos, advogado, e a Dra. Ana Luísa Lourenço, advogada. A sessão que estamos prestes a dar início terá uma intervenção inicial do João Ferreira, seguida das intervenções dos 3 oradores que apresentei, após o que haverá espaço dedicado a intervenções dos convidados aqui presentes que o pretendam fazer. No final será feita uma pequena intervenção de conclusão por parte do João Ferreira. Considerando as condicionantes que conhecemos, incluindo as limitações de tempo e as contingências relacionadas com o recolher de todos a partir das 13 horas, teremos de terminar esta sessão às 12h30. Pelo que, de forma a cumprir os horários estipulados, peço a vossa compreensão para ajudar a cumprir esta iniciativa. Tal não anula que cada um possa dar o seu contributo, pelo contrário, todos os contributos serão positivos e necessários. Estarmos presentes nesta sessão demonstra que, apesar do distanciamento social que a situação sanitária nos impõe, mas que cumprindo as regras de saúde pública, é possível manter vivo o debate democrático, bem como a realização de uma campanha para o órgão máximo de soberania. O setor da justiça e dos seus operadores é a fórmula que dá mote ao tema desta sessão. Sessão que faz parte de uma campanha e serve de apoio a uma candidatura fortemente vinculada à Constituição da República Portuguesa, protagonizada por um candidato que poderá fazer o referido julgamento sem reservas mentais e sem estar a fazer figas atrás das costas. Uma candidatura que se dirige a todos que partilham valores de liberdade, de progresso, que acreditam que é possível um Portugal mais próspero, com melhor distribuição da riqueza criada e com menos desigualdades. Um Portugal em que todos contam por igual. Uma candidatura que não dá nenhum resultado por pré-adquirido e que se dirige a todos, independentemente das suas anteriores opções eleitorais. Por isso, apelo a que cada um dos presentes seja um elemento galvanizador da candidatura, que cada um fale com outros, esclareça, mobilize para o voto, divulgue, siga a campanha, tudo porque esta não é nem pode ser uma campanha de um só homem, mas a de todos nós. E agora dou a palavra ao João Ferreira. Bom dia a todos, estimados amigos, permitam-me que assim se me vos dirija. No momento em que apresentámos esta candidatura, iniciámos um percurso pelo país de contacto com diversos setores e realidades da vida nacional, um percurso que é feito de 2 coisas: de afirmação de princípios e valores fundamentais desta candidatura, e aqui ocupa um lugar central a Constituição da República Portuguesa, e o que ela constitui para esta candidatura de referencial quanto ao que deve ser a atuação, quanto ao que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República. Mas este é um percurso que é de afirmação, mas que é também de diálogo. Diálogo com diversos setores e instituições relevantes da vida nacional. A conversa que aqui temos hoje, permitam-me que assim lhe chame, uma conversa, insere-se nesta vontade de dialogar com variados setores, de poder ouvir diferentes opiniões, diferentes olhares, que por vezes temos vindo a constatar isso, mesmo quando são diferentes, conseguimos sempre deles extrair um caminho de convergência, de ação, digamos assim. Quanto à afirmação de princípios e valores fundamentais desta candidatura, como disse, a Constituição da República Portuguesa ocupa, temos procurado que ocupe, tenho pessoalmente feito um esforço muito grande para que ela possa ocupar um lugar central no que são as ideias-chave que temos vindo a afirmar. Uma Constituição que contém um muito valioso e amplo acervo de direitos, de liberdades, de garantias, que são direitos, liberdades e garantias pessoais, desde logo, mas adquirem também um sentido muito amplo, são direitos políticos, económicos, sociais, culturais, que entendemos como intrínsecos ao regime democrático que a Constituição consagra. Não há, tal como a entendemos, democracia sem este vasto acervo de direitos, são condição de desenvolvimento também.
O Presidente da República, tendo como responsabilidade que assume no momento em que toma posse, fazendo um juramento, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não deve em nenhum momento perder de vista este acervo e a necessidade da sua efetivação como condição de cumprimento da própria democracia e do projeto de desenvolvimento que está plasmado na Constituição. As questões da justiça, que a Constituição, evidentemente, não esqueceu, desde logo, ao estabelecer no seu artigo 20º que todos devem ter acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos. Nas atuais circunstâncias, digamos que continuam, por variadíssimas razões, são questões, estas as relacionadas com a justiça, que continuam na ordem do dia. Seja pela expressão mediática que muitas vezes assumiram, seja por aquilo que significam elas mesmas de problemas e dificuldades que tem quem precisa de recorrer à justiça para defender os seus direitos. Importava, nesta conversa, neste diálogo que gostaríamos de estabelecer convosco hoje, e que não queria, nesta intervenção inicial, adiantar muito mais, ou seja, gostaria sobretudo nesta fase de vos ouvir, mas talvez importasse debruçarmos um pouco sobre as condições de acesso à justiça, certamente também sobre as condições que têm aqueles que trabalham na justiça, os seus agentes, em que condições têm vindo a desempenhar o seu papel, outro tipo de apreciações sobre o conjunto do sistema judiciário que seja importante fazer nesta fase. Seguramente seria interessante podermos abordar as questões relacionadas com o impacto específico da situação que estamos a viver na justiça, sendo certo que os problemas que afetam este setor não começaram em março deste ano, quando irrompeu a pandemia, mas eventualmente sob um pano de fundo de problemas já visíveis e alguns deles sérios, houve uma situação que veio complicar ainda mais um quadro que já não era propriamente favorável e interessava também podermos trocar aqui algumas ideias sobre isso. Digo que a situação já não era propriamente famosa antes de março, tendo essa realidade de expressão, desde logo em lutas importantes que vários agentes da justiça foram travando. Valorizo muito a luta que, designadamente, os advogados travaram, ou por outra, melhor dizendo, vêm travando em torno de variadas questões, nomeadamente as questões relacionadas com a sua proteção social. Portanto, em termos mais gerais, integrando estas preocupações numa preocupação mais geral sobre o estado do setor da justiça, era sobre isto que gostava de vos ouvir, de convosco conversar. Depois esperarei poder dizer mais alguma coisa no final e algo mais também sobre o que entendemos nesta candidatura que deve ser o caminho também nesta área da vida nacional. Por agora gostava sobretudo de vos ouvir, não sem antes, dirigindo um agradecimento a todos os que aqui estão, dirigir um agradecimento também especial àqueles que me acompanham aqui nesta mesa, ao Dr. João Correia, à doutora Ana Luísa Lourenço e ao Dr. Rui Santos, além da Helena, obviamente, que conheço há muito tempo. Muito obrigado pela vossa presença e pelo contributo que dão a esta iniciativa, a esta candidatura, e proponho então que pudéssemos iniciar a conversa. Eu dou então a palavra ao Dr. João Correia para uma intervenção. Então, a dizer para cá, aproximar, não é assim? Ora, bom dia a todos, os meus cumprimentos ao nosso candidato.
Entendo, para começar, e muito obrigado pelo convite, entendo, para começar, que há quem esteja nesta sala, como meus colegas, têm mais legitimidade do que eu para estar aqui neste sítio em que eu estou. Eu diria que o decano do que está aqui o Dr. Levi Batista, que eu, em nome de todos, eu cumprimento o Dr. Levi Batista, que aliás me puniu uma vez como membro do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados por eu fixar honorários, por eu não fixar honorários. Ele entendeu que o meu trabalho devia ser valorizado e eu não valorizei o meu trabalho, e ele entendeu dar-me um raspanete no despacho que fez, tu não te lembras disso, mas lembro-me, ficou-me na minha memória. De qualquer forma, eu tinha uma intervenção preparada que vou abandonar. Isto é clássico dizer isto, mas eu vou dizer à mesma, porque, ponto 1, declaração de interesses. Não conheço pessoalmente o Dr. João Ferreira, ou João Ferreira, o candidato João Ferreira. Não conheço pessoalmente. Cruzei-me com ele uma vez numa entrevista da SIC, nas eleições autárquicas. Eu ia a sair da entrevista, ele ia a entrar. Eu disse, olha, eu votei em si. Só lhe disse isto, não disse mais nada. É este o meu contacto com o João Ferreira. Nunca mais falei com ele. Não sou membro do Partido Comunista. Voto sempre na perspectiva social, isto é, procuro o candidato ou a candidatura que me satisfaz socialmente, e essa é a razão porque eu instintivamente apoiei o João Ferreira. Comuniquei imediatamente aos meus amigos membros do Partido Comunista que apoiava sem escrúpulos e sem condições, eu apoiava o João Ferreira. Entendi que, de facto, ele tinha um discurso que me era agradável, uma presença que me era agradável, uma coragem que me era agradável, uma forma de responder às provocações dos entrevistadores, que mostrava duas facetas. De um lado respondia, do outro lado destruía a pergunta, que é uma coisa rara, Isto é, normalmente, eu peço aqui desculpa, mesmo membros do Partido Comunista respondem. Eu acho que não se deve só responder, deve-se destruir a pergunta. O João Ferreira faz isso. Eu abro também aqui um parênteses provocatório. Fez-me lembrar o Dr. Álvaro Cunhal. Fez-me lembrar a coragem e a inteligência, a sagacidade e a cutilância do Dr. Álvaro Cunhal. Fez-me lembrar, tenho muita pena se provoco alguém ou se desgosto de alguém, mas esta é a minha forma de sentir e de pensar, e eu estou aqui de peito aberto e de coração ao largo para dizer o que penso. E, portanto, gostei, já tinha aderido à sua candidatura, e gostei da sua candidatura, e gostei das suas respostas, das suas intervenções, da sua coragem, da sua clareza, da sua ciência, acima de tudo. O senhor está bem informado sobre muitas matérias que a maior parte das pessoas não está, e, portanto, gostei das suas intervenções. Quanto à justiça, já agora fez uma provocação, falemos de justiça. Ora, eu posso lhe dizer que a justiça é o parente pobre da democracia portuguesa. Eu diria que se encontrasse e fizesse uma radiografia do século XIX, século XX e século XXI da nossa justiça, havia de reparar o seguinte: ponto 1, do regime liberal do final do século XIX para a República, para a Primeira República, não há transformações substantivas. Do regime da Primeira República para o fascismo, há radicais e profundas transformações. Do regime fascista para o regime democrático, há algumas transformações, mas não há todas as transformações. E chame-lhe a atenção, este é o meu pensamento, pode eventualmente muitos dos meus colegas que estão aqui dizer que você não tem razão nenhuma, muito do meu pensamento vai pela opacidade da justiça, pelo preço da justiça. A justiça, desde o princípio do 25 de Abril, desde o princípio, na justiça, pós do 25 de Abril, a justiça é caracterizada por ingredientes autoritários, opacos, caros, irresponsáveis. Irresponsáveis não no sentido da decisão, mas no sentido do comportamento, no sentido do modo como agem perante os cidadãos. E posso dizer, por exemplo, que eu advogava antes do 25 de Abril, entrava numa secretaria, dizia bom dia e toda a gente me respondia. Hoje entro numa secção judicial, digo bom dia, ninguém me responde. Isto é um sinal evidente de que houve um ascendente de malformação da justiça relativamente aos seus utentes. E eu sou advogado, isto é, sou advogado há quase 50 anos e, como tal, sei perfeitamente o que era a justiça, o que passou a ser a justiça e, eventualmente, estou em condições de adivinhar o que vai ser a justiça. O papel do Presidente da República é, mais uma vez, reconduz-se à Constituição. Ou seja, o que é que o Presidente da República pode fazer no plano constitucional?
Pode influenciar relativamente junto do Governo? Pode. Pode influenciar junto à Assembleia da República? Pode. Pode nomear um membro para o Conselho Superior da Magistratura? Pode, mas isso é muito pouco, se quer que lhe diga, não vale nada. E, acima de tudo, pode ter, agora sim, é absolutamente essencial, como pão para a boca, ter uma magistratura de influência, o que o Jorge Sampaio fez. Foi o único Presidente da República que até hoje se dedicou à Justiça. Tentou apaziguar as tensões na Justiça, mas ao nível da cúpula, isto é, ao nível das secretarias judiciais, ao nível da sala de audiências, não fez nem podia ter feito nada. Ou seja, o Parlamento, e eu bem sei, porque fui membro do Governo, o Parlamento não tem consciência nem ciência para se aproximar da Justiça. Eu não sou pessimista, creio que não sou pessimista. Estou a fazer uma radiografia absolutamente serena daquilo que eu vejo todos os dias, daquilo que eu vivo, daquilo que eu convivo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu presencio, daquilo que me é contado. Isto é, temos belíssimos juízes, temos belíssimos procuradores, porque eles o são geneticamente. Mas não o sistema que gera isso, é a sua própria personalidade. O sistema é um sistema de irresponsabilidades comportamentais, é um sistema de autoritarismos irresponsáveis, é um sistema de absoluto abandono da cidadania. Eu diria quase absoluto, para ser rigoroso, quase absoluto abandono da cidadania. Nessa medida, pergunto o que é que um Presidente da República em campanha pode fazer? Muito pouco. Eu reconheço muito pouco, porque não pode estar a virar contra si uma classe inteira, um poder insindicável e irresponsável que podem estilá-lo logo na candidatura, mais do que já está. Isto é, se o radiografar o que se passa na comunicação social, eu não sei se o Dr. João Ferreira existe, eu praticamente não sei se existe, sei que existe uma senhora chamada Marisa, existe um senhor chamado André, existe um cavalheiro, não sei, mas o Dr. João Ferreira aparece de vez em quando consigo detectá-lo na comunicação social. Portanto, eu penso... Eu consigo apanhá-lo como se apanha um peixe numa rede, mas enfim, mas é muito difícil apanhá-lo na comunicação social. Mas para dizer, regressando à Justiça, e estão aqui muitos colegas meus que podem corroborar ou infirmar aquilo que eu estou a dizer, mas este é o meu sentimento e é para isso que eu aqui estou. O Presidente da República, eu acho que, por exemplo, já o disse, já o escrevi, na Justiça do Trabalho, que é aquela que nos move desde há 50 anos, não é? Então aqui colegas juslaboristas, como o Fausto, como o Rui Santos, estão aqui colegas que fazem direito, e o Madeira Lopes também, está aí, já ouvi, não nos cumprimentámos, mas já ouvi. O certo é que todos que nós somos juslaboristas e que não advogamos pelos patrões, eu nunca advoguei por nenhum patrão, posso lhe dizer de facto que não percebo porque é que o apoio judiciário existe daquela concreta maneira para os trabalhadores. A justiça laboral deve, por definição, ser gratuita, porque discutem-se questões nos tribunais relativamente ao trabalho, tem a ver com direitos de personalidade, tem a ver com a sobrevivência dos trabalhadores, tem a ver com garantia de emprego, tem a ver com muita coisa. Posso lhe dizer até que há reformas do Código de Processo de Trabalho que são absolutamente esquecidas pelos tribunais, e abro um parênteses para fazer uma crítica, até pelos sindicatos. Até pelos sindicatos. Nós temos um grande índice de sinistralidade laboral. Nós temos meios processuais para combater essa sinistralidade e os sindicatos são negligentes relativamente ao aproveitamento desses mecanismos processuais para combater a sinistralidade. Portanto, há muita coisa a pensar na Justiça, começa por nós próprios, quer nos sindicatos, quer agora por seu intermédio, não vai dizer isto na campanha, porque os sindicatos se portam mal, como deve calcular, eu também percebo isso, mas não se portam mal, portam-se neste concreto aspecto, não se portam tão bem quanto poderia. Mas o certo é que, para concluir, e não tomarei mais tempo, porque o meu tempo de antena deve estar a esgotar-se, gostava de dizer, de facto, que há algo que deve ser feito, que é auditar a Justiça. Quem é que audita a Justiça? Ninguém. Saiu agora uma norma da Procuradora-Geral, que manda que os senhores procuradores obedeçam aos seus procuradores inferiores, aos seus inferiores hierárquicos. Um escândalo. Então, o Ministério Público não é uma magistratura hierarquizada. É proibido dar ordens escritas, por escrito, e é proibido impugná-las.
Eu sei que o Ministério Público atravessa uma crise profunda de solipsismo. Neste momento eu tenho medo do Ministério Público, medo, entre aspas, porque eu, nos tribunais durante 50 anos nunca tive medo de ninguém. Mas posso lhe dizer que o Ministério Público age a seu belo talante, sem pensar no princípio da legalidade, pensando mais no princípio da oportunidade e da conveniência. Isto significa, portanto, que o Ministério Público está doente. O Ministério Público tem que ter, necessariamente, um qualquer antibiótico para resolver os seus problemas. Esse antibiótico será, talvez este não seja o melhor, será o funcionamento da hierarquia. Posso dizer que, enquanto membro do Conselho Superior do Ministério Público, desenhei com um grande Procurador da República, foi o Dr. Rodrigues Maximiano, um projeto de regulamento de inspeções que repunha em funcionamento, de uma outra maneira mais subtil, repunha em funcionamento a hierarquia no Ministério Público. Hoje a hierarquia está pulverizada. Isto é, temos 2 Ministérios Públicos para as pequenas questões, para as bagatelas penais, esse é um Ministério Público. Não estou a falar desse. Estou a falar do Ministério Público da grande criminalidade, económica e não económica. Estou a falar desse Ministério Público, que é aí onde se repara, de um lado, o tiro ao alvo, que é para falhar, que é para acertar. Isto é, não é, de vez em quando há tiro ao alvo, mas é deliberadamente para falhar. De outras vezes há tiro ao alvo, deliberadamente para acertar. E às vezes acertem aquilo não devia ter acertado. Portanto, em suma, eu sobre a justiça tenho uma postura muito positiva, ou seja, eu sou profissional do foro há quase 50 anos e não estou nada arrependido. Eu gosto do que faço, eu gosto de ser advogado. Aliás, eu tenho um defeito que é tomar como paradigma dos políticos a postura como se fosse advogado, como é que este homem seria. Um grande advogado, grande ou médio advogado, um advogado com coragem, com independência, capaz de ser contra poder, livre. Eu tomo isso normalmente como paradigma para apreciar um político. Eu, por acaso, acho que o Dr. João Freire dava um bom advogado. Mas, enfim, mas só para dizer que essa era a minha sensibilidade para com os políticos, é saber como é que eles se comportariam se fossem confrontados, como nós, numa sala de audiências, rodeados de uma panóplia de circunstâncias que se mobilizam de minuto a minuto e que se alteram de minuto a minuto, e é capaz de se adaptar, de resolver, de combater, de ser livre, de estar contra e estar a favor. Isto é, essa é a grande vantagem de ser advogado. Nós somos livres e podemos ser livres para estar contra o poder, mas para isso temos de ter outras condições da administração da justiça. Não temos. E como tal, Dr. João Freire, Vossa Excelência, como candidato a Presidente da República, o máximo que pode fazer é dizer que a justiça pode, penso eu, pode ser auditada, e por quem? Pela Assembleia da República. Isto é, não vejo ninguém com legitimidade para auditar a Justiça, senão a criação de uma comissão parlamentar para a Justiça, onde anualmente se presta contas de todo o funcionamento da máquina judicial. Isto é fundamental que isto aconteça, porque de facto a roda livre está desde a base até ao topo, ninguém é responsável por nada, ninguém presta contas de nada e acontece tudo o que se quer e como quer e quando quer. E como tal, o poder político representado na Assembleia da República manifesta de forma incompetente, peço desculpa aos seus parlamentares, mas esta é a minha visão, de forma incompetente no sentido de que não há condições para mexer na justiça. Há condições. Nessa medida, penso que, como candidato, esta é a minha sensibilidade que lhe quero transmitir, e quero transmitir essa minha sensibilidade para dizer que há coisas a fazer, há coisas muito boas na justiça, se quer que lhe diga. Não estou assim tão negativista quanto isso. Mas, de facto, o sistema enquanto tal tem que ser auditado. E é tudo. Muito obrigado por me terem convidado. Muito obrigada, Dr. João Correia. E eu passo a palavra à doutora Ana Luísa Lourenço. Ora, muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente hoje. Não apenas como cidadã, mas também na qualidade de advogada, manifesto publicamente o meu apoio à candidatura de João Ferreira, Presidente da República Portuguesa, por considerar que é o único candidato que assegurará o cumprimento dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República
E é neste cumprimento que Portugal conseguirá encontrar as respostas que todos ansiamos e que o país precisa para as mais diversas áreas, nomeadamente na justiça. Só o candidato João Ferreira defende o acesso à justiça e aos tribunais como direito fundamental, o que não se compagina com a manutenção de taxas de justiça tão elevadas como as que temos e com uma fórmula de cálculo utilizada no âmbito do apoio judiciário que não permite dispensar totalmente dos encargos muitos cidadãos que dela deviam beneficiar, o que afasta necessariamente os cidadãos dos tribunais, sem que seja feita a tão proclamada justiça. Só o candidato João Ferreira defende o aumento de recursos humanos, de modo a ser possível dar-se uma resposta atempada ao crescimento exponencial do número de processos relacionados com a dramática situação de vida de milhares de trabalhadores e pequenos empresários, designadamente nos tribunais de trabalho e de comércio, resultado da epidemia que estamos a viver devido ao Covid-19. Só o candidato João Ferreira defende melhores condições de trabalho para todos os operadores judiciários, magistrados judiciais e do Ministério Público, funcionários judiciais e advogados. Também na advocacia são precisas respostas, essencialmente para dois problemas cruciais com que a classe se debate há vários anos, mas que a pandemia veio acentuar. São eles, em primeiro lugar, as condições de trabalho da maioria dos jovens advogados, que exercem a atividade em regime de subordinação, numa relação de dependência económica e funcional de outros advogados, desenvolvida sobretudo por grandes sociedades. Pois, embora sujeitos a uma realidade de subordinação jurídica, são-lhes negados direitos laborais, tais como proteção no emprego, retribuição mínima, organização do trabalho em condições que permitam a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, repouso e lazer, limite mínimo de jornada de trabalho, descanso semanal, férias pagas, parentalidade, proteção no desemprego, entre tantos outros. Esta realidade tem contribuído para a disseminação da precariedade, sobreexploração e dependência do advogado assalariado. O candidato João Ferreira reconhece que a existência de trabalho subordinado na advocacia deve ser regulada, protegendo-a e com direitos assegurados, como acontece aos demais trabalhadores por conta de outrem. Em segundo lugar, a falta de proteção social dos advogados. Perante a crise pandémica, a grande maioria destes profissionais sofreu uma perda de rendimento acentuada, face ao encerramento na prática dos tribunais. Ainda assim, os advogados mantiveram a obrigação de descontar mensalmente um mínimo de 251,38 € para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, vulgarmente conhecida por CEPAS. Ora, milhares de advogados não estão a conseguir pagar as suas contribuições indexadas a rendimentos presumidos, em vez de o ser a rendimentos reais. Esses milhares de advogados não têm uma proteção social completa, porquanto não possuem os direitos próprios da assistência na saúde, na doença, na paternidade, no desemprego, etc. Pelo exposto, só a candidatura de João Ferreira, em profundo e sério comprometimento com a defesa dos direitos, liberdades e garantias e o Estado de Direito, conseguirá a fundamental tarefa de recolocar a advocacia no seu trilho constitucional. Por isso, em 24 de janeiro, voto em João Ferreira para Presidente da República Portuguesa. Muito obrigada, doutora Ana Luísa Lourenço, e passo agora a palavra ao doutor Rui Santos. Bom, então, muito bom dia. Eu, talvez perante o ecletismo desta candidatura, julgo mais adequado uma saudação idêntica àquela abrangente, àquela expressão abrangente que nos chegava nos idos anos 60 em Onda Curta de Manuel Alegre, e eu direi muito bom dia, camaradas, companheiros e amigos. E muito bom dia, sobretudo, ao camarada, companheiro e amigo João Ferreira, permite-me que o trate assim. Porquê? E esse bom dia muito especial vai, porque o mesmo, como diz ali, um horizonte de esperança, o mesmo traduz a candidatura de esperança, uma candidatura, como ele próprio diz,
efetivamente de esperança sem cegueira, evocando aqui o nosso Zé Saramago relativamente a esta situação de ver o futuro, de vislumbrar o futuro. Eu julgo, confesso que tenho a minha intervenção um bocado facilitada, porque perante as intervenções anteriores quase que me apetecia oferecer merecimentos altos e ir-me embora, porque realmente está tudo dito. Por um lado, o pensamento profundo que o João Correia aqui traçou e, por outro lado, questões práticas instrumentais que a Ana Lourenço diz aqui e que julgo que é subscrito, que é importante que um candidato a Presidente da República, no quadro restrito das funções constitucionais que lhe estão cometidas, e para não extravasar isto, não andar a fazer como uma candidata que anda para aí a fazer, que, portanto, eu para já quero-vos considerar que, na minha opinião pessoal, muito pessoal, há duas candidaturas, a meu ver, duas candidaturas de esquerda, o resto não são. Mas uma é lírica, exacerba o medo e queda-se por aí. Julgo que a candidatura de João Ferreira, porque é uma candidatura com uma estrutura fundamental, com os pés assentos na terra, sempre no quadro constitucional, não extravasando. Aliás, a destruição da pergunta que lhe fez um indivíduo sobre se ele daria posse ou não ao Chega, ele respondeu, e muito bem, destruindo a pergunta e quedando-se, obviamente, à luz da Constituição da República. E nunca deu nenhuma entrevista, como a doutora Ana Gomes dá, que cada palavra que diz é inconstitucional, porque extravasa claramente numa versão perfeitamente populista, demagógica, sobretudo demagógica, e centrada, grosso modo, no combate à corrupção, sem dizer uma palavra sobre as causas que lhe estão subjacentes, a própria corrupção, sem falar dos explorados, sem falar, do fundo, dos desprotegidos da terra. Esse não fala em termos genéricos. E, portanto, eu acho que esta candidatura representa, de facto, um sopro de esperança de uma alternativa que é muito importante transmitir. É uma candidatura, curiosamente, na minha opinião, um bocado diversa de todas as candidaturas que foram, portanto, sustentadas por essa estrutura partidária importante da democracia portuguesa, que é o Partido Comunista Português. Eu estou à vontade, como não sou do Partido Comunista, estou à vontade para dizer que, de facto, esta candidatura de João Correia, tal como assenta, extravasa esse âmbito e daí a sua relevância. Bom, e falando das questões da justiça, para além de subscrever, o João Correia disse ali uma coisa muito en passant, que é uma coisa muito importante, que de facto reflete um bocado a essência do mundo que vivemos hoje no mundo da justiça. É que há uns 30 anos, 35, entrávamos e dizíamos: bom dia, senhor escrivão. E ele: bom dia, senhor doutor, como é que está? E o estagiário chegava e aprendia com os escrivães de direito. E havia, de facto, uma figura. O próprio Ministério Público, de há 30 anos, de há 40, que nos acompanhava, não tem rigorosamente nada até na sua modus faciandi, na sua cultura com o Ministério Público atual. Deixa-me dar uma nota pessoal. A minha mulher jubilou-se ao fim de perto de 30 e tal anos da magistratura do Ministério Público, e está contentíssima, e diz: ainda bem que saí. Isto reflete algo de mal se passa neste momento no Ministério Público. E, portanto, há todo um trabalho profundo que esta questão, auditar a justiça é uma questão essencial. E, obviamente, a audição da justiça não pode ser feita pelos Conselhos Superiores, nem pela própria Ordem dos Advogados, atendendo até à sua própria limitação. Essa questão de auditar, portanto, a forma como se procede a justiça é altamente importante. Eu queria, de qualquer maneira, algo que, quando se fala muito de justiça, fala-se sobretudo das questões mediáticas, que hoje também é outro problema grave que os operadores enfrentam, não é? Que é o problema da comunicação social, da subversão, muitas vezes, que fazem da própria realidade. Fala-se nos megas processos, obviamente que é uma questão que tem que ser vista.
julgo que a vaca sagrada, entre aspas, do professor Figueiredo Dias do processo penal tem que ser necessariamente revista. Não pode continuar o país a ter mega processos, porque isso transmite uma ideia para a sociedade que a justiça não anda, quando até se calhar anda, mas anda como tem que andar, não pode ser de outra maneira, mas a questão das apensações leva de facto a protelar isto, é uma questão que tem que ser vista, e há outra questão, essa sim, completamente, muitas vezes ignorada, que não vem nas páginas jornais, mas por acaso uma instituição internacional há uns meses referiu, que é o descalabro da justiça administrativa em Portugal. A justiça administrativa em Portugal é um descalabro, a vários níveis. Está ali o meu colega Pamplona, que saberá muito melhor do que eu, mas é um descalabro e, sobretudo, tem outra questão, que é, não defende os administrados. Decisões, ao fim de anos, que transitam em julgado e depois o Estado não os cumpre. A administração fiscal não devolve, não cumpre. E é preciso, muitas vezes, o contribuinte, o administrado, empolgar-se. Eu julgo que revisitar também, dentro da influência de um candidato, a questão da justiça administrativa seria de uma relevância máxima. E mais não direi, porque as questões da justiça instrumental, de certeza que todos nós já ouvimos, e o grave é que o fundamento que nos levava a criticar e a defender, no quadro de uma justiça instrumental, várias alterações de códigos ou várias alterações quantitativas da justiça, os argumentos eram de 1980, de 90, de 2000 e continuam a ser hoje no limiar do século, no início do século XXI. Ou seja, portanto, serão os mesmos argumentos. E eu julgo que isso leva-nos a pensar uma ou duas vezes. Por último, eu queria dizer que, só para reafirmar o meu apoio ao Dr. João Ferreira nesta candidatura, é que se virem bem toda a proposta de candidatura, se lerem atentamente, como espero que já tenham lido, todas as suas frases, não sai uma única vez do quadro constitucional. E como é tão importante, hoje em dia, defender-se a Constituição da República. Muito obrigado. Eu, relativamente a auditar a Justiça, vou dar só um pequeno exemplo, vou falar telegraficamente. Há uma norma no Código de Processo Civil que diz que os juízes são obrigados a comunicar ao Conselho Superior da Magistratura o atraso dos processos superior a 30 dias sob o prazo legal. A pergunta é, se a Assembleia da República podia ou não podia perguntar ao Conselho Superior da Magistratura quantas comunicações é que foram feitas. Está aqui um exemplo de auditar. Auditar não significa mandar. Agora, penso, desculpa que eu diga, que a Assembleia da República tem medo das magistraturas. É isso que eu penso. As magistraturas devem saber que podem ser auditadas. E basta que saibam que podem ser auditadas para terem outro comportamento perante os cidadãos. De facto, a cidadania na Justiça não existe praticamente. Portanto, a pergunta é a quem é que cabe a responsabilidade para repor as questões, todas elas, no plano constitucional. Segunda questão, muito rápida, é a formação no SES, originariamente, é uma formação impregnada de autoritarismo. Toda ela, desde o princípio. Isto é, o SES não foi criado para isso, o certo é que a formação profissional do Centro de Estudos Judiciais deu origem a que os juízes não nos recebam, os procuradores não nos recebam e entendam que a advocacia é a parte podre da maçã. E isto tem que acabar, mas não acaba porque ninguém tem coragem, ou poucos têm coragem, o poder político não tem coragem para pôr o dedo na ferida. Não tem coragem para pôr o dedo na ferida, eu sublinho. E, de facto, eu passei já por essa experiência no DIAP, onde era diretora do DIAP, a ilustríssima procuradora, a doutora Marisa Morgado, não é? Onde eu não fui recebido pelo Procurador da República. E fiz participação para o Conselho Superior do Ministério Público.
e foi proferida uma norma de serviço a dizer que os seus procuradores têm que receber os advogados. Até hoje não recebem, isto é, não é cumprida a ordem do Conselho Superior do Ministério Público, porque os seus procuradores, cada um de per si, entende que tem poderes para ultrapassar o Conselho Superior do Ministério Público. Não é? E tinha outras questões para colocar, como a justiça tributária, a justiça administrativa, a organização judiciária, a tributação judiciária, e se cada coisa destas dava para uma palestra destas só de per si. Mas posso dizer, tenho muita pena de dizer, que a responsabilidade sobre o funcionamento da justiça, neste concreto momento, cabe ao poder político. É só isso. Muito obrigado. Então, lançamos o tempo para outras sessões, para discutir estas questões. Não esqueci de dizer que mantenho, e com grande alegria, com grande prazer e com grande satisfação, o meu apoio instintivo ao candidato João Ferreira. Instintivo, nem sequer é racional quase, nem sequer é político, nem sequer é sociológico, não é? É uma candidatura natural, porque corresponde à forma de estar à minha forma de estar na vida. Pronto, é isso. Muito telegraficamente, o António Filipe colocou aqui uma questão essencial que julgo que a candidatura tem que, no meu ponto de vista, tem que apanhar. A delação premiada no país é a repristinação do Instituto da Bufaria. É preciso ter muito cuidado com isso. Segunda questão, ali para o Paulo, levantou uma questão sobre as questões laborais. Eu sou do tempo, eu integrei-me na advocacia, enquadrado por grandes figuras dos laboralistas, estão aqui pelo menos duas, o João Correia, o Fausto Leite e outras, em que a advocacia sindical hegemonizava claramente o direito do trabalho, em Lisboa e no Porto. Hoje em dia, e ao invés daquilo que me pareceu ser a opinião que dali vi, a direita tem grande interesse no direito de trabalho. A doutrina, os grandes escritórios aparecem. Nós antes confrontávamos com 4 ou 5 advogados, que eu até citava de nome, 2 deles já morreram, o Dr. João Saraiva e Sousa e o Dr. Mota Soares, e nós sabíamos quem eram 4 ou 5. Hoje em dia temos grandes juristas laborais da direita, da defesa dos grandes interesses económicos e, infelizmente, hoje o movimento sindical tem grandes responsabilidades disso, infelizmente não há uma resposta como havia há 30 e 40 anos. E eu tenho pena, com muita pena minha, julgo que o movimento sindical tem grandes responsabilidades nessas situações. À mon avis, como diria o Mitterrand. Portanto, por último, queria-vos dizer que saudades que eu tenho, porque convivi com isso, o João Correia também, que saudades que eu tenho da formação dos magistrados no antigo GOE, antes da abertura do seminário chamado Centro de Estudos Sociais. Que saudades que eu tenho. É isso. Muito obrigada, e passo então a palavra ao João Ferreira, da Presidência da República, para a intervenção conclusiva desta sessão. Bom, conclusiva não será, até pelas características da sessão, características que valorizo, devo dizer, e quero começar por aí, por vos agradecer a todos muito a forma viva, aberta, franca, como aqui vieram várias opiniões, várias reflexões, vários olhares, nem sempre coincidentes, mas também é isso que ajuda à reflexão, uma reflexão que eu vos incito a que continuem para lá desta iniciativa em si mesma e até daquilo que a justificou, que foi as eleições para Presidente da República, que a possam continuar, porque a justiça precisa disso também. Mas acho que ficou claro também, dentro desta diversidade de olhares e de apreciações, há aqui um campo largo de convergência e, arriscaria dizer, de ação comum também. Bom, em primeiro lugar, algumas coisas vos juntou todos, pelo menos aqueles que intervieram no apoio a esta candidatura, e isso eu reconheço, valorizo e agradeço. Mas para lá dela também, penso que prolongando ou prosseguindo esta reflexão e este debate, certamente que haverá um campo de caminho comum a percorrer, no sentido de procurar mudar um panorama que acho que, se alguma coisa posso concluir,
é algo que hoje não nos satisfaz. Não é? Convergiram aqui nas várias intervenções, digamos que linhas gerais de um retrato que é preocupante no que diz respeito à situação da justiça. Eu tomei muitas notas, mas não o faria, mas menos ainda tendo pouco tempo, não vou referir-me a elas detalhadamente, mas assim, digamos que de uma forma geral acho que podemos assinalar que há esta degradação em termos gerais das condições de realização da justiça, que é também, o que arrasta também, uma degradação da imagem que da justiça têm os cidadãos e muito o sentimento de que a justiça é muitas vezes, digamos, a emergência muito nítida da sua natureza de classe, ou seja, esta ideia de que ela é impotente em muitas circunstâncias, sobretudo quando estão em causa grandes interesses económicos e financeiros. Um continuado subfinanciamento da justiça, vários de vós referiram-se a isso, a falta de investimento em meios materiais, infraestruturas, equipamentos, em meios humanos, com uma depreciação, podemos dizer, quase generalizada do estatuto dos vários profissionais. Os sucessivos orçamentos de Estado também não têm contribuído, até ao mais recente, para suprir, como era necessário, estas carências, e é este quadro que determina um conjunto de situações, desde a manutenção do incomportável custo do acesso aos tribunais, à dita falta de meios humanos e tecnológicos para o combate à criminalidade, em especial a determinadas formas de criminalidade que exigem esse apetrechamento, passando por uma questão que foi aqui tratada até com detalhe, que são, além das precárias condições do parque judiciário e prisional, a questão da situação dos profissionais, não é? Da situação socioprofissional dos operadores judiciários. Já direi alguma coisa sobre isso. Por partes, o acesso aos tribunais, o António Filipe situou como a preocupação cimeira, continua a ser uma miragem para os cidadãos que não têm condições financeiras para suportar as custas judiciais e os custos do patrocínio judiciário. Esta, creio que de facto tem que ser preocupação cimeira. Se é certo que tem sido possível, pelo menos desde há 5 anos, que estes custos não aumentem, também é verdade que isto não resolve o problema de fundo, ou seja, que o problema de fundo é que a maioria dos cidadãos continua a não ter dinheiro para recorrer aos tribunais, nem dinheiro para o apoio judiciário, nem direito ao apoio judiciário que era devido da parte do Estado, e assim vê denegado, por insuficiência de meios económicos, o seu direito à justiça. E sublinhei, ou retive, melhor dizendo, o sublinhado que vários aqui fizeram, começando logo na primeira intervenção do Dr. João Correia, para as questões específicas da justiça laboral. Houve vários intervenientes que se referiram a isso. Condições de trabalho para os operadores da justiça, a intervenção da doutora Ana Lourenço foi particularmente clara a respeito disso, até de uma forma muito sistematizada, elencou essas dificuldades, as situações que estiveram na origem, na base da grande, e podemos dizer da inédita manifestação de rua dos advogados, está agora a fazer 3 anos. De um lado, todas as questões relacionadas com a precariedade, com os problemas relacionados com a Caixa de Previdência, que aqui foram mencionados, a proteção social que não lhes é garantida por via desta Caixa de Previdência e a impossibilidade de optarem pela realização de descontos para a Segurança Social, uma consequente sujeição a um regime contributivo com mais garantias, em paralelo a precariedade dos jovens assalariados, dos advogados estagiários, as questões aqui da dependência, da subordinação, que foram aqui mencionados de uma forma muito clara e creio que de forma muito elucidativa nesta intervenção.
a par dos problemas que resultam da situação que estamos a viver, no que toca a uma preocupante perda de rendimentos, que acho que não deve deixar de ser assinalada. Mas se referi a grande e inédita manifestação que houve de advogados também para não apenas valorizar essa iniciativa, mas para valorizar também estas formas de mobilização e de luta como um caminho que há que percorrer para atacar tantos destes problemas. Também na justiça vale a pena lutar. Há aqui outras questões que passaram numa ou noutra intervenção, até relacionadas com os serviços de registros, notariados, questões relacionadas com o sistema prisional, as incontornáveis questões relacionadas com o combate à corrupção e com a falta de meios que lhe está associada. Esta valorização das tecnologias, que depois não resulta propriamente num atacar dos problemas que são sentidos. Enfim, sem detalhe, apenas assegurar-vos que retive as várias opiniões que aqui vieram e os vários pontos que foram tocados. Não esqueço que esta situação que estamos a viver é ela própria suscetível de agravar problemas pré-existentes, ou seja, os efeitos que esta pandemia está a ter na vida de milhares de trabalhadores, no multiplicar de conflituosidade, na situação de muitos milhares de micro, pequenas e médias empresas, com o arrastamento de muitas para situações de falência. Certamente significará um arrastar de uma pesada carga sobre os tribunais, um crescimento muito significativo do número de processos, nas questões do trabalho, nas questões do comércio, nas questões de família e menores também, e portanto isto, digamos que não pode deixar de ser sublinhado como algo que vem acrescentar preocupações a um quadro já muito dominado por todas as preocupações que aqui vieram. Alguma coisa ainda sobre as questões da morosidade e o arrastamento de processos judiciais, nomeadamente relativos ao crime económico e à corrupção, que vai e pelo que ela, uma referência pelo que elas comportam de possibilidades de agravamento da tal percepção de impunidade que tende a fragilizar o sistema de justiça e a abalar a confiança nas instituições e no regime democrático. E até a florescer à sombra deste estado de coisas, florescem as tais concepções que aqui falaram, que preocupam, e as tais intervenções que chegam, não esqueço este último alerta feito na intervenção do Dr. Rui Santos, e que já tinha sido citado pelo António Filipe, estas visões que passam, por exemplo, as questões da delação premiada, que tendem a florescer à sombra deste atual estado de coisas e que certamente devem, sem hesitação, ser combatidas, sendo que isto passa pela necessária resposta aos problemas da justiça, e aqui perguntarão, e esta é a parte que não poderia deixar de me referir, uma vez que estamos aqui no âmbito de uma candidatura para Presidente da República, afinal, o que deve fazer o Presidente da República num contexto destes, ele que não é Governo, eu diria, desde logo, assumir por inteiro, não ir além daquilo que são os poderes que a Constituição lhe atribui, mas assumir por inteiro os poderes que a Constituição lhe atribui, ou seja, não abdicar em nenhum momento do exercício desses poderes, pondo-os ao serviço do juramento que fez, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, desde a promulgação e o veto de leis e a ponderação que tem que sempre presidir essa análise, a possibilidade de pedidos de fiscalização
de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, ou também de apreciações de inconstitucionalidades por omissão, que é algo que não deve ser esquecido também. Há as mensagens que dirige aos outros órgãos de soberania, a convocação que pode fazer em determinadas circunstâncias desses outros órgãos de soberania, nomeadamente da Assembleia da República, até à tal questão que aqui alguns referiram, da chamada magistratura de influência, ou seja, o uso do poder da palavra, que decorre até da circunstância da sua eleição direta, e ser o único órgão de soberania unipessoal em que isso acontece. De facto, aqui, se há situações em que podemos dizer que a palavra tem um poder, não sendo isto uma mera figura de retórica, é no que toca às intervenções públicas do Presidente da República, e, indiscutivelmente, elas podem e devem dar também um contributo para responder a estas questões, para afirmar a necessidade de um Poder Judicial verdadeiramente independente, no respeito intransigente pela Constituição da República. Nem sempre isto tem acontecido. A promoção de alguns pactos de que fomos ouvindo falar ao longo destes últimos anos não foi de modo a contribuir propriamente para atacar os problemas que a Justiça hoje sente, e algumas das coisas que foram vertidas nesses pactos, ou das intenções que ali ficaram vertidas, nem todas concretizadas, mas que eu diria que não só não contribuem para resolver, como podem ainda acrescentar outros problemas, ou avolumar a dimensão que alguns problemas já têm. Nós vivemos numa sociedade percorrida por contradições e por antagonismos. E perante estas contradições, estes antagonismos, a Constituição da República não ficou neutra, não tem uma posição neutra. Ela normalmente toma parte pelos mais fracos, em várias das dimensões da Constituição, na sua dimensão laboral, certamente, mas até noutras, nomeadamente, isto chega até à organização económica do Estado e ao que deve ser o papel do Estado na economia. Digamos que no dirimir destas contradições, a Constituição toma sempre o lado da parte mais fraca. E isto, o Presidente da República nunca deve perder esta perspectiva. E eu lembro-me, e estou aqui com gente do direito, lembro-me sempre daquela máxima do velho Lacordaire, que diz que entre o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta. E esta é uma perspectiva essencial em quem exerce as funções do Presidente da República, na compreensão, mais do que da letra, daquilo que é o espírito e o projeto da Constituição da República. Só assim quem a jura defender, cumprir e fazer cumprir estará em condições de levar a sério esse juramento no exercício dos seus poderes. Acho que todos estamos de acordo que aquilo que dizia aqui o Dr. João Correia, logo ao início, a justiça não pode ser o parente pobre da democracia. Ele dizia que é, eu digo, não pode ser o parente pobre da democracia. E já percebemos que sem valorização das condições dos que trabalham na justiça, sem eliminação das barreiras do acesso à justiça, não teremos justiça. E eu diria que também que sem justiça não podemos abrir aquele horizonte de esperança na vida deste país, de que aqui está e que nós queremos abrir. E porque queremos abrir, e queremos mesmo abrir este horizonte de esperança na vida deste país, porque reconhecemos na Constituição da República o caminho, o projeto indispensável para podermos abrir este horizonte de esperança na vida deste país, também por isso precisamos de ter uma justiça, com o que isso implica de valorização daqueles que nela trabalham e da criação das condições para que todos a ela possam efetivamente aceder no respeito integral pelo tal artigo 20º da Constituição da República. É esse o compromisso que aqui posso assumir perante vós, de defender esta perspectiva nos dias e nas semanas que aí temos à nossa frente e até para lá delas, contando também, e permitam-me que termine com este convite, ou mais do que um convite, é um apelo, contando também
apesar disto ser uma eleição unipessoal, acho que estarão de acordo. Não é batalha para um homem só e aquilo que aqui foi referido também, o apoio que vários de vós entenderam já manifestar por escrito a esta candidatura, digamos que é uma força que se soma a esta força que se ergue em defesa do cumprimento da defesa e cumprimento da Constituição e da abertura do tal horizonte de esperança na vida deste país, de que as questões da justiça, na qual as questões da justiça assumem também um lugar central. Muito obrigado a todos mais uma vez e espero que possam continuar a contribuir para este objetivo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez a vossa presença, o terem aceito o convite para estar aqui nesta conversa, extensível obviamente aos 3 oradores que nos acompanharam nesta sessão, em nome da candidatura deixar este agradecimento e não queria deixar de terminar apenas com umas breves palavras do João Ferreira na sua declaração de candidatura: transformar a inquietação em luta, converter o desassossego em confiança. Confiança num futuro construído à medida dos sonhos e projetos a que temos direito e que não queremos desistir, de que não vamos desistir. Esta candidatura apela à força que há em todos, em cada um de nós. Assumam-na como vossa. Confiem mais do que o vosso apoio, a vossa energia criadora, transformadora. Façamos desta candidatura parte da luta pela mudança que desejamos para as nossas vidas, da mudança que Portugal precisa. Muito obrigada.